Olá, bom dia. O meu nome é Pedro Moraes Silva, eu sou médico de imunoalergologia, trabalho no Algarve e venho falar-vos acerca de escola e alergia. Muito bem, hoje vamos falar de alergia e escola. As escolas são os locais onde as crianças passam mais tempo, se considerarmos que muito do tempo que passam em casa estão a dormir. As escolas são locais onde as crianças estão um bocadinho mais soltas e provavelmente com menos vigilância e, portanto, existe maior probabilidade de existir contacto com alergénios. Além disso, as escolas nem sempre têm os mesmos cuidados em termos de medicação, por exemplo, ou de equipamento, para ajudar uma criança com uma crise alérgica e, portanto, é sempre considerado que a escola é um local de risco e um sítio onde ocorrem reações alérgicas, talvez com mais frequência do que em casa. Por causa disso, é fundamental que exista uma boa comunicação entre os pais e a comunidade escolar, de forma a garantir que toda a gente sabe exatamente o que é que esta criança tem, em termos de diagnóstico alergológico, qual é que é o plano, em caso de haver uma reação alérgica, e exatamente de que forma é que se deve proceder. A comunicação é essencial. A comunidade escolar, em princípio, deverá estar capacitada para saber reconhecer e tratar uma crise alérgica, mas, no entanto, os pais nunca devem assumir que isso é assim, sem se certificarem que, por um lado, existe esse conhecimento e, por outro, que a comunidade escolar tem a medicação adequada para tratar uma crise de alergia. Por sua vez, a escola deve também certificar-se que tem um contacto de emergência dos pais e que sabe exatamente qual é que é o diagnóstico da criança e qual é que é o plano de tratamento. Assim, eu vou dividir um bocadinho a minha apresentação entre vários tipos de doenças alérgicas e exatamente quais é que são os cuidados mais importantes a ter. A rinite alérgica é a doença crónica mais frequente a afetar crianças. É uma doença extremamente comum e que por vezes até é desvalorizada, apesar de colocar muitas vezes em causa a qualidade de vida da criança. A rinite alérgica é caracterizada por espirros, comichão no nariz, comichão na garganta, rinorreia ou ranho, basicamente a sair pela parte da frente ou pela parte de trás, e como eu já disse anteriormente, afeta muito a qualidade de vida. Por vezes a rinite alérgica pode-se fazer também acompanhar de outras doenças, como a conjuntivite alérgica, que afeta os olhos, ou situações nos ouvidos ou na garganta. Existem, muito provavelmente, crianças com rinite alérgica em todas as salas de aula deste país. E por isso, alguns cuidados básicos podem ser importantes, cuidados esses que devem ser transmitidos tanto à comunidade escolar, como mesmo à própria criança, se esta já tiver capacidade para compreender qual é que é o seu problema de saúde. Se as crianças forem alérgicas a pólenes, é importante saber exatamente qual é que é a época de polinização na qual os pólenes estão efetivamente na atmosfera. Ou seja, uma criança alérgica a pólenes não necessita necessariamente de cuidados durante todo o ano, mas sim na época na qual os pólenes estão na atmosfera. Nessa altura, é importante que a criança tenha medicação de emergência consigo. Por vezes, as crises podem ser súbitas e importantes. E nestas situações, convém que a criança saiba o que fazer e exatamente que medicação tomar para aliviar os seus sintomas. Pode ser importante a presença no recreio, porque normalmente os pólenes existem no exterior, assim como as janelas abertas na sala de aula. Mais frequente do que a alergia a pólenes é a alergia aos ácaros. E os ácaros são mais complicados. Existem ácaros em todas as salas de aula e é um bocadinho inevitável que haja algum contacto com ácaros em praticamente todas as divisões fechadas. Os locais que normalmente têm mais ácaros incluem os armários, e por isso pode haver necessidade de haver algum cuidado quando as crianças vão a esses locais, assim como, por exemplo, ginásios, salas de arrumos, etc. As crianças devem ser informadas também de que devem tomar medicação de emergência caso estejam a realizar uma atividade que os coloque nesse contacto ou se tiverem sintomas. Mais uma vez, é muito importante que haja comunicação entre os pais e a comunidade escolar, de forma a que todos saibam exatamente o que é que se passa com a criança e qual é que é o tratamento mais adequado. A asma é uma doença que, infelizmente, é mais grave do que a rinite alérgica. Mas, no fundo, acaba por ser quase um contínuo da inflamação da via aérea, mas desta vez na via aérea inferior. A asma é caracterizada por tosse, por cansaço, por sensação de opressão no peito e por sibilância, ou pieira, ou gatinhos, ou chiadeira, que é basicamente o nome que nós damos a este som agudo que as crianças fazem ao respirar quando têm dificuldade. As crianças com asma alérgica normalmente têm também rinite alérgica. Portanto, alguns dos cuidados que eu dei anteriormente em relação à evicção de alergénios também são válidos, obviamente, para crianças com asma. No entanto, as crianças com asma muitas vezes necessitam de medicação de emergência com mais rapidez do que uma criança com rinite alérgica.
Se uma criança com rinite está incomodada, uma criança com asma precisa drasticamente de medicação se tem uma crise. Assim, é importante os pais comunicarem à comunidade escolar exatamente de que forma é que se manifesta a crise de asma da sua criança. Existem crianças que têm crises quando praticam desporto. Existem crianças que têm crises espontaneamente. Existem crianças que o fazem com emoções, com riso ou por estarem constipados, por exemplo. Por isso, é importante que estes padrões sejam identificados e discutidos com a comunidade escolar, de forma a que outros possam estar atentos para um sinal de descontrole. Também é importante falar com a criança e, normalmente, as crianças com asma, existem crianças com asma de todas as idades, mas se a criança já tiver idade suficiente para compreender, a criança deve também ajudar tanto os pais como a comunidade escolar a comunicar os seus sintomas e, particularmente, se está em crise, que está a começar a sentir-se menos bem. Existem situações nas quais é apropriado a criança ter medicação na escola, que são praticamente todas as situações nas quais as crianças podem ter crises imprevisíveis. Nestas situações é particularmente importante falar das aulas de desporto ou de educação física, porque muitas vezes os sintomas surgem associados à hiperventilação, ou seja, a respirar muito rápido, e isso acontece com frequência com a prática de desporto. As crianças com asma devem fazer sempre aquecimento antes de atividade física extenuante, de forma a poderem ambientar as vias aéreas lentamente à exerção que vão desempenhar depois. Além disso, convém definir se a criança tem na escola um inalador de pó seco, uma câmara expansora com um aparelho pressurizado e certificar-se que tanto a comunidade escolar como a criança sabem utilizar corretamente o dispositivo. Por fim, também é importante ter atenção do contrário, ou seja, as crianças com asma não são crianças que, desde que estejam controladas, tenham qualquer tipo de limitação na escola. Por vezes, existe alguma tendência para discriminar negativamente as crianças com asma, assumindo que elas não podem desempenhar determinadas tarefas físicas, ao contrário das outras crianças, e isso simplesmente não é verdade se a criança estiver medicada. Por isso, nós queremos criar estes planos de contingência para a criança ser tratada caso necessite, mas por outro lado também nos queremos certificar que tem uma experiência escolar plena e sem limitações, caso esteja controlado. Por isso, é muito importante que os pais saibam que a asma trata-se em casa e as emergências é que se devem tratar na escola. Por fim, uma palavra também de aviso para as visitas de estudo, as deslocações ao exterior ou para outras situações em que coloquem a criança fora do seu ambiente. Muitas vezes as crianças na escola têm medicação, mas não têm quando, por exemplo, estão fora da escola, e nessas situações também é muito importante que levem a sua medicação, porque por vezes é nessas situações em que infelizmente ocorrem as crises. A alergia alimentar é uma patologia que pode ser potencialmente muito grave. A alergia alimentar pode provocar reações razoavelmente ligeiras, como comichão na boca ou algumas manchas à volta da boca, mas em certas situações pode causar alterações cutâneas generalizadas, como por exemplo pápulas, ou seja, babas, borbulhas espalhadas pelo corpo, inchaço, particularmente dos olhos, dos lábios, ou, em casos mais graves, falta de ar, sensação de mal-estar, náuseas, vômitos, desmaios, etc. A alergia alimentar é sempre assumida na escola como uma doença grave. Mesmo que a criança tenha sempre reações ligeiras, convém deixar bem claro que às vezes estas reações podem ser imprevisíveis e que podem inesperadamente tornar-se mais graves. A escola deve estar completamente capacitada para tratar de uma criança com alergia alimentar, porque as reações são súbitas e devem ser tratadas de imediato. Muitas vezes não existe, ao contrário de situações de rinite e de asma, tempo para chamar ajuda para tratar de uma criança que esteja a ter uma reação alérgica grave devido à alergia alimentar. Por isso, ao contrário das outras doenças, é fundamental que exista um relatório detalhado de qual é que é o problema da criança. Isto não é dizer que um relatório não seja apropriado também nas outras situações, mas neste caso é absolutamente fundamental. A criança necessita de ter medicação de SOS consigo e essa deve estar guardada na escola e deve haver um conjunto de pessoas responsáveis por a administrar caso surja alguma reação. É importante que haja muita comunicação entre pais de crianças com alergia alimentar e a comunidade escolar para certificarem que a criança não é colocada em risco. Obviamente que o local mais importante onde a criança pode ter contacto com o alergénio é a cantina escolar. Idealmente, a criança tem conhecimento de quais é que são os alimentos que pode e não pode ingerir, mas às vezes existem alergénios ocultos, alimentos que estão presentes num alimento, constituintes que estão presentes num alimento e que a criança não consegue ver imediatamente.
Por vezes também existem contactos com superfícies, ou seja, por exemplo, uma criança alérgica a peixe pode ter sintomas se comer de uma travessa onde esteve um peixe, mesmo que agora o peixe não esteja lá presente. Este contacto entre as superfícies pode, por vezes, desencadear reações inexplicadas e, portanto, a comunidade escolar tem que ter o cuidado de separar claramente os alimentos que a criança é alérgica de todo o processo de confecção dos seus alimentos. Por fim, às vezes a proximidade entre crianças pode levar a que ocorram também erros, e existem algumas crianças que são sensíveis ao vapor de cozedura dos alimentos, particularmente em casos de alergia a cefalópodes ou a peixe. Nessas situações, é importante afastar a criança da cozinha e do contacto com os vapores, de forma a não desencadear sintomas respiratórios. É particularmente importante prestar atenção às partilhas entre alimentos, tendo em conta que, por vezes, as crianças também podem não comunicar adequadamente entre si a presença de alergénios. Situações como festas de aniversário, nos quais o caráter celebratório da ocasião pode, por vezes, baixar um pouco a guarda da criança e também pode haver a presença de mais alimentos, aqui particularmente frutos secos, ovo e amendoim. Por fim, atenção também às visitas de estudo, às refeições fora do ambiente escolar e, por fim, lembrar que, e deixar esta nota sempre na escola, que nem sempre situações de alergia alimentar são compreendidas pelas crianças e, particularmente em crianças mais velhas, existe por vezes alguns fenómenos de bullying relacionado com esta limitação e, portanto, é também estar atento para que a criança tenha uma experiência escolar satisfatória, apesar da sua limitação em termos dos alimentos que podem ingerir. Gostava de vos agradecer pela vossa atenção. Espero que estas informações sejam úteis. Muito obrigado e até uma próxima.